Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um resumo da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Rodada essa que começou na sexta-feira da semana passada e terminou no dia de ontem, né? E vamos lá, né? Começando então com Vitória 1, Corinthians 2. Aqui eu começo logo com o jogo do Corinthians, né? Porque eu já fiz pós-jogo. Eu já começo logo de cara, só para ressaltar, né? Só para ressaltar. Resultado importante para o Corinthians, né? O Corinthians que nesse momento vem de 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Vem um momento de recuperação, vem um momento de não apenas se afastar da zona de rebaixamento, como também, nesse momento, está no meio de tabela, né? De repente, tentando carimbar sua vaga na Sul-Americana, ou quem sabe, de repente, se o G6 virar um G7, um G8 ou até um G9, G7 já virou, né? Então, de repente, se esse G7 virar G8 ou G9, pode sonhar, né? O Corinthians pode sonhar com uma Libertadores, né? Enquanto o Vitória vinha de 3 vitórias seguidas, desculpa, tem que ter aquele momento que minha garganta vai me atrapalhar, né? Tem que ter, né? É de praxe. Mas voltando, o Vitória que vinha de 3 vitórias seguidas no campeonato, perdeu agora para o Corinthians. E nesse momento, o Vitória ainda está ali brigando por uma vaga na Sul-Americana, mas também corre risco de ser rebaixado para a Série B, né? Tá ali na briga contra o rebaixamento, mas também sonha com uma vaga para a Sul-Americana. Vamos à tabela então. Nesse momento, o Vitória é 13º colocado com 38 pontos, enquanto o Corinthians, por sua vez, é 11º colocado com 41 pontos. E vamos lá, né? Enquanto o Vitória sonhando com vaga na Sul-Americana, mas ciente de que precisa primeiramente garantir sua permanência na Série A, e o Corinthians mais distante da zona de rebaixamento, aos poucos se estabilizando ali no meio de tabela, aos poucos, e quem sabe sonhando com uma eventual pré-Libertadores, né? Próximo jogo então, Internacional 2, Fluminense 1. Desculpa. Internacional 2, Fluminense 0. Desculpa. O Inter voando, né? Cada vez mais se consolidando na briga por uma vaga direta na Libertadores. Para a Libertadores, está praticamente garantido. Resta apenas confirmar a sua vaga de forma matemática para pré-Libertadores. E em relação à fase de grupos, briga pelo G4, que também pode virar G5, né? Que nesse momento é G5, por conta do Flamengo, que eu vou falar mais para frente. O Inter, nesse momento, está na zona de classificação direta para a Libertadores, da fase de grupos direta da Libertadores, né? O Inter voando cada vez melhor, né? Enquanto o Fluminense, por sua vez, ainda segue com o seu risco de queda, né? Ainda segue na briga contra o rebaixamento, né? E vamos lá para a tabela então. Nesse momento, o Internacional é 5º colocado com 59 pontos, os mesmos 59 do Flamengo, só que nesse momento, pelo fato do Flamengo ter conquistado a Copa do Brasil e estar entre os 6 primeiros, nesse momento, o G6 virou G7 e, evidentemente, o G4, o grupo ali dos classificados diretos para a fase de grupos, virou G5. Nessa de virar G5, o Internacional é o 5º colocado com 59 pontos. Já o Fluminense é 14º colocado com 37 pontos. Nesse momento, a 3 pontos de distância da zona de rebaixamento, né? Um Fluminense ainda na briga contra o rebaixamento, buscando se manter, né? E vamos lá então, continuando, né? Continuando. Próximo confronto então, Palmeiras 1, Grêmio 0. Um Palmeiras que vinha de derrota pro Corinthians, né, cara? Há um tempo atrás vinha de derrota pro Corinthians, conseguiu uma vitória contra o Grêmio para se recuperar, né? Para conseguir se recuperar. Ainda segue vivo na briga pelo título. Olha só que coisa, né? No último resumo, eu tinha falado que
seria bem difícil o Palmeiras alcançar o Botafogo, mas pelo visto agora o sonho é possível. O sonho ainda vai ser difícil, mas o sonho é possível. Enquanto o Grêmio, por sua vez, segue ali no meio de tabela, oscilando bastante em termos de resultado, se tratando de resultado, e tá ali, segue ali no meio de tabela, né? Ainda segue distante da zona de rebaixamento, mas tá ali no meio de tabela, né? Nesse momento, o Palmeiras é segundo colocado com 64 pontos, a 4 pontos de distância do líder, do líder do campeonato, enquanto o Grêmio, por sua vez, é 12º colocado com 39 pontos. Nesse momento, a 3 pontos de distância da zona de rebaixamento, né? O Grêmio ainda tem risco de ser rebaixado, né? Mas, por via das dúvidas, o Grêmio segue ali sonhando com uma vaga na Sul-Americana, mas atento à possibilidade e ao risco que tem de voltar não, né? De ficar no bolo na luta contra o rebaixamento, né? Briga contra o rebaixamento essa que, nesse ano de 2024, segue bem embolada, né? E pelo visto, vai continuar embolada até o final, né? Próximo confronto, então. Botafogo 0, Cuiabá 0. Resultado surpreendente da rodada, né? Ninguém esperava que o Botafogo fosse empatar contra o vice-lanterna do campeonato, praticamente rebaixado dentro de casa. O Botafogo que vem de uma sequência de 11, 12 jogos sem perder, né? Enquanto o Cuiabá segue naquela, né? De não ter muito o que fazer. É praticamente esperar a confirmação matemática para jogar a Série B do ano que vem. Já começou o planejamento para o ano que vem na Série B, né? Resultado surpreendente da rodada, na minha opinião, né? Nesse momento, se tratando de tabela, o Botafogo é primeiro colocado com 68 pontos, 4 pontos à frente do Palmeiras. Vantagem essa que era 6 pontos, caiu para 4. Botafogo, eu disse no último resumo que o Botafogo tá pronto para ser campeão brasileiro, né? Mas agora é necessário ter um pouco de cuidado. Enquanto, por sua vez, o Cuiabá é 19º colocado com 29 pontos. Nesse momento, a 8 pontos do 16º colocado, né? Ou seja, faltando 5 jogos para terminar, precisando de 8 pontos ou até 9 para escapar do rebaixamento, de 8, 9 pontos para escapar, não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Próximo confronto, então. Juventude 2, Bahia 1. Juventude, que eu disse no pós-jogo, ó, cabeça. No resumo passado, que o Juventude estava em queda livre, e de fato estava em queda livre, conseguiu uma vitória importantíssima na briga contra o rebaixamento, né? Para se manter, se recuperar nessa reta final, depois desse momento aí de queda livre. Enquanto, por sua vez, o Bahia segue naquela, né? O Bahia que não vence há 5 jogos, inclusive, nos últimos 5 jogos, nos últimos 15 pontos disputados, o Bahia conseguiu a proeza de conquistar apenas 1 ponto. Isso mesmo, nos últimos 15 pontos disputados pelo Bahia no Campeonato Brasileiro, o Bahia só somou 1 ponto. 1 ponto. Cara, inacreditável esse momento de crise que o Bahia vive, né? Esse momento instável que o Bahia vive, né, cara? Realmente, velho, o Bahia tem que abrir o olho, né? Tem que acordar se quiser garantir sua vaga para Libertadores. Seja com o G7, atual G7, virando G8 ou G9, o Bahia precisa acordar, o Bahia precisa abrir o olho se quiser garantir sua vaga para a Libertadores, né? Tabela, então. Nesse momento, o Juventude é 16º colocado com 37 pontos. Saiu da zona de rebaixamento, ganhou 2 posições, saiu da zona. Mas ainda tem um jogo atrasado no Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro. Jogo esse que já está marcado para o sábado, né? Jogo atrasado marcado para o sábado. Enquanto, por sua vez,
O Bahia é o oitavo colocado com 46 pontos. Justamente no momento em que o G6 vira G7, o Bahia, naquela altura, sétimo colocado, cai para a oitava colocação. Simplesmente Bahia. Simplesmente Bahia, né? Bora então pro próximo confronto. Atlético Goianiense 0, Bragantino 0. Confronto que não tem o que falar, né? De um lado nós temos um time que já jogou a toalha. Do outro lado, um time que segue no momento de instabilidade, segue no momento terrível e segue amargurando a luta contra o rebaixamento, né? Nesse momento, indo para a tabela, o Atlético Goianiense é o 20º colocado, lanterna no campeonato, com 26 pontos, a 11 pontos do 16º colocado, que é o Juventude. Ou seja, praticamente rebaixado, 99% rebaixado. Enquanto o Bragantino, nesse momento, é o 17º colocado, com 36 pontos. Abrindo, então, a zona de rebaixamento, né? Bragantino abrindo a zona de rebaixamento, né? Bragantino, junto ao Atlético Paranaense, a fim de ser rebaixado, né? Querendo ser rebaixado. Próximo confronto, então. Fortaleza 3, Vasco 0. Eita, nós. Fortaleza vem de 2 vitórias seguidas por 3-0. Juventude fora de casa, agora contra o Vasco em casa, né? Enquanto o Vasco, por sua vez, vem de 2 derrotas seguidas por 3-0. Na rodada passada, levou um 3-0. Memória boa. Levou 3-0 agora do Fortaleza. Deixa eu só relembrar aqui. Contra quem que eu for 3-0? Ah, Botafogo. Botafogo. Desculpa, galera. Minha memória às vezes falha. Deu um branco. Vem de 2 derrotas seguidas por 3-0. Contra o Botafogo. E agora contra o Fortaleza, né? Vamos lá, então. Se tratando de tabela, o Fortaleza é terceiro colocado com 63 pontos. Cada vez mais próximo de garantir sua vaga para Libertadores. Garantir não, né? Já garantiu sua vaga. Já está matematicamente classificado para Libertadores. Mas pela terceira vez na sua história, o Fortaleza vai jogar Libertadores, né? E pela segunda, vai jogar a fase de grupos. A primeira vez que jogou a fase de grupos foi em 2022. Em 2023, o time se classificou para a pré-Libertadores, mas acabou sendo eliminado. Foi jogar Sul-Americano, onde chegou na final, inclusive, e acabou perdendo. E agora, em 2025, vai jogar pela terceira vez em sua história, a segunda na fase de grupos, a Copa Libertadores da América. Nesse momento, o Fortaleza terceiro colocado com 63 pontos. Resta saber se vai classificar para a fase de grupos ou para pré-Libertadores. Enquanto o Vasco, por sua vez, é nono colocado com 43 pontos. Vasco, 2 pancadas seguidas, hein? 2 pancadas seguidas. Próximo confronto, Cruzeiro 2, Criciúma 1. Um Cruzeiro que, enfim, conquista sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro sob o comando de Fernando Diniz. Um resultado que o Cruzeiro abre um 2-0 aparentemente tranquilo. Toma um susto ali no final, mas nada que possa comprometer. O Cruzeiro, enfim, volta a vencer no Campeonato Brasileiro depois de 7 jogos. Enquanto o Criciúma, mais uma derrota, né? O resultado desse coloca o Criciúma segue ali na briga contra o rebaixamento, né? Tabela, então. Cruzeiro, nesse momento, é o 7º colocado, com 47 pontos. Nesse momento, dentro do G7. Ainda vai jogar a final sul-americana, né? Mas, se de repente, caso perca a sul-americana, ainda tem o Campeonato Brasileiro. Enquanto o Criciúma é 15º colocado, com 37 pontos. 15º colocado com 37 pontos. Criciúma, nesse momento, apenas 1 ponto de distância da zona de rebaixamento. Próximo confronto, então. São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. Mais uma derrota do Atlético. O São Paulo conquista mais uma vitória. Nesse momento, o São Paulo praticamente classificado para a Libertadores. Eu diria que 95%, 96% classificado. Enquanto o Atlético Paranaense, esse aí sofre mais uma derrota, segue mais uma rodada,
afundado na briga contra o rebaixamento, afundado em crise e cada vez mais próximo de simplesmente alcançar o feito de ser rebaixado em pleno ano do centenário, né? Tabela então, nesse momento, o São Paulo é sexto colocado com 57 pontos, enquanto o Atlético Paranaense, nesse momento, é 18º colocado com 34 pontos. Nesse momento, a 3 pontos da zona de rebaixamento. Bem verdade que, como eu falei, o Atlético tem jogo atrasado contra o Galo, jogo esse que está marcado para o sábado, mas, independente mesmo, se o Atlético vencer, pode até sair da zona. Mas se o Atlético empatar, definitivamente vai se garantir mais uma rodada na zona de rebaixamento, né? O Atlético podendo simplesmente ser rebaixado em pleno ano do centenário. Assim como o seu rival, o Coritiba, lá em 2009. E por fim, o confronto que acabou de acontecer no domingo, mas aconteceu também ontem pelo Brasileirão. Flamengo 0, Atlético Mineiro 0. Num jogo ali que... primeiro jogo pós-conquista da Copa do Brasil para o Flamengo. No final das contas, quem chegou com moral pós-conquista foi o Flamengo. E quem chegou com sede de revanche pela perca do título foi o Galo, né? E nessa aí, acabou ficando tudo igual dessa vez, né? No jogo que ficou marcado por uma grande atuação do goleiro Everson, o Davi Luiz perdeu o pênalti, Everson pegou, e foi basicamente isso, né? O jogo terminou 0-0 no primeiro reencontro entre eles pós-Copa do Brasil, 3 dias depois, né? Nesse momento... Opa, a câmera tremeu, desculpa. Nesse momento, o Flamengo é quarto colocado, com 59 pontos. Nesse momento, graças ao Flamengo, o G4 virou G5 e o G6 virou G7. E nesse momento, o Flamengo, mesmo que perdesse a Copa do Brasil, já estaria ali na zona da Libertadores. Enquanto o Galo, por sua vez, é 10º colocado com 42 pontos. O Galo literalmente largou o brasileiro e vai agora passar todas as suas fichas na final da Libertadores contra o Botafogo, no dia 30. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo ficou um pouco longo, né? Mas fazer o quê, né? Nem sei se eu vou conseguir postar, né? Mas enfim. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Compartilhe o vídeo e o conteúdo do canal pra galera. Fique com Deus. Forte abraço. Tamo junto. É nóis.